Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero conversar um pouquinho com você hoje sobre inflação. A gente tem se pegado aqui no Brasil falando que as coisas estão subindo, que a mercadoria no supermercado principalmente está aumentando demais, né? A carne está subindo muito e a gente vê os elementos básicos da nossa cesta básica aumentando também. E aí eu parei um pouco essa semana para refletir de como era isso antigamente. E aí eu me peguei adolescente, né, precisando comprar um lápis. E aí eu pegava o dinheiro, tinha visto o preço do lápis no dia anterior, era tantos URVs, né, que não era o real ainda, era tanto cruzados novos. E aí eu pegava aquele dinheiro e passava na papelaria na hora que eu saía da escola. E aí o dinheiro que eu tinha levado já não dava mais, porque o lápis tinha subido de preço. E aí começava aquela correria de sempre que eu ia comprar alguma coisa, eu dava preferência para comprar logo na parte da manhã. Então na hora que eu ia para a escola, eu já passava pela papelaria e já comprava o que eu precisava. E assim era com doce, com bala, com picolé. E aí isso me veio muito à lembrança de como a gente se sentia inseguro, né? O dinheiro que eu tenho não dá mais para comprar aquilo que eu quero. E isso me deixava meio desesperada. Olha que eu era adolescente. Eu acredito que eu devia ter por volta de uns 11, 12 anos, eu tenho 45 hoje, então eu devia ter mais ou menos por volta disso, né, 12 anos, e era uma época em que eu já trabalhava, já tinha o meu dinheirinho, já dava aula particular, e acreditava que eu ia conseguir ser rica, ter uma condição financeira muito boa, porque eu tinha dinheiro e meus amigos não tinham. Eu não precisava pedir para o meu pai e para minha mãe, porque eu já tinha dinheiro da aula particular que eu dava, enquanto os meus outros amigos precisavam pedir dinheiro. E aí eu me lembro quando eu queria comprar uma blusa, uma roupa, e que eu via que eu gostava da peça, e às vezes eu não tinha o dinheiro inteiro para comprar. E aí quando eu ia juntar o dinheiro, quando eu voltava, já não era mais aquele preço, já era outro preço. E aí eu me lembrei muito bem do medo que eu sentia de não conseguir fazer as coisas que eu queria. Então a gente precisa, nesse momento de inflação que a gente está vivendo hoje, porque a gente já desacostumou aqui no Brasil a viver esse momento de inflação, que as coisas vão subindo. Não chegou a esse ponto ainda, né, da gente ter remarcagem de preço 2, 3 vezes no dia, como era naquela época. Mas a gente está caminhando para isso. A gente vai no supermercado uma semana com uma lista de compra, faz a compra, dá R$230. Na outra semana, se você for com a mesma lista, você com R$230, você não compra mais a mesma quantidade de produto, e isso é real. Isso é real, isso está acontecendo hoje. Nós estamos perdendo o poder de compra. Não precisamos ficar tão amedrontados, porque o medo, o pavor, faz com que a gente gire numa energia, né, vibre numa energia muito ruim. Mas a gente precisa tomar pé da nossa realidade. A gente precisa entender que isso está acontecendo hoje, sim. Não ficar desesperado, mas começar a pensar quais as estratégias iremos usar da agora para frente, para que não saiamos tão prejudicados assim pela inflação. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é focar no necessário. A população faz o inverso. Quando anunciam que vai subir o combustível, é hora da gente parar de gastar o combustível, parar de passear, parar de sair, de fazer as coisas supérfluas.
parar de andar um pouco de carro, exercer um pouco atividade física, andar de bicicleta, ter outras opções. O povo brasileiro faz o contrário, corre para o posto de gasolina, faz filas e filas quilométricas para abastecer com uma gasolina que já estava absurdamente alta. Nós, brasileiros, temos a tendência de fazer e de andar na contramão. Qual o momento de que é algo que a gente deve fazer agora? Frear, não consumir. Eu me lembro também que teve uma época que faltou óleo de soja nos supermercados. Mas não faltou óleo de soja porque diminuiu a produção ou porque choveu, tivemos um desastre natural e que não teve soja suficiente para fazer o óleo. Faltou óleo na prateleira porque os distribuidores, porque os empresários, eles seguraram o produto de longa validade, eles seguraram para aumentar efetivamente o preço, para fazer o desespero do povo. E eles guardavam a mercadoria, porque se o óleo estava sendo vendido naquela data por, sei lá, 113 cruzados novos, né? Se ele segurasse durante uma semana e não colocasse na prateleira, ele ia vender a 219. E aí eles seguravam. E quando eles liberaram 1, 2, 3 caixas, era fila no supermercado para comprar aquele óleo de soja. A gente andava na contramão. O que era para o povo fazer? Vamos usar banha de porco, vamos usar óleo de coco, vamos usar uma outra coisa. Vamos fazer a gordura animal valer mais do que a vegetal. A gente tem poder para isso. E o nosso povo, por medo, por desespero, começava a correr e a estocar. E aí, em vez de você ir comprar uma ou 2 latas de óleo, que na época era lata, de vez de você comprar uma lata ou 2, as pessoas compravam uma caixa. Compravam 10, 12, porque aquilo ia faltar. Ia na contramão. E aí, nós acabamos nos prejudicando quando a gente faz isso. Numa época de inflação, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, né? Não podemos ser tomados pelo medo, precisamos respirar, né? E não deixar o medo tomar conta da gente, começar a pensar de uma forma mais criativa, como viver sem aquele produto, como substituir aquele produto. E devemos tomar muito cuidado com a raiva, porque às vezes a gente vai num lugar e a gente vê pessoas esbanjando, porque com a inflação é muito mais nítido a diferença social. Algumas pessoas que têm o poder e a máquina na mão se enriquecem muito mais rápido, né? Vão aumentando o seu poder aquisitivo ainda mais, e os mais pobres ficando cada vez mais pobres. E isso dá raiva. Isso faz com que a gente sinta ódio de algumas pessoas como esses. Empresários que guardavam o óleo e não distribuíam o óleo. Isso dá uma raiva imensa. E se você procurar agora, então, né, com as redes sociais, e aí você vai procurar como foi o final de semana daquele empresário. Passeou de lancha, ele tomou vinhos caros, tomou champanhe caro. Não que eu sou contra isso, claro que não. O dinheiro, ele é feito para ser usado, para ser gastado e para ser ganhado em abundância, sem dúvida nenhuma. Mas que a gente não tem uma população tão imensa assim, sendo prejudicada como era na época. Espero mesmo, de coração, que isso não aconteça. A gente não vai chegar ao ponto de viver o que a gente viveu no passado tão fortemente, como eu vivi. Mas a gente precisa já começar a pensar numa maneira, nas estratégias que a gente vai usar
caso isso volte. E uma das principais estratégias é esperar. Não consumir alguns produtos. Saber esperar. Se todo mundo para e não compra um determinado produto, o empresário vai ter que diminuir o preço. Ele vai ter que reduzir. O nosso povo, o brasileiro, não sabe o poder que ele tem nas mãos. Se a gente para de abastecer, não coloca mais gasolina, reduz. O tanto de gasolina, óbvio que tem algumas pessoas que precisam do combustível para trabalhar, por exemplo. Mas se você fizer a carona, solidária, das pessoas que trabalham juntos no mesmo prédio ou no mesmo ambiente, usarem o mesmo carro para ir e vir, vai ser um combustível só em vez de 5 ou de 4, Então a gente precisa saber esperar. Nesse momento de inflação, é foco principal no que é necessário, no que efetivamente eu preciso. Não temos como economizar ou deixar de comprar remédio, por exemplo. Temos como fazer. Mas temos como deixar de usar um hidratante corporal caro que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia. A gente pode deixar de usar o sabonete mais caro, dar preferência a um sabonete mais em conta. Pelo menos nesse momento de inflação. O sabão em pó, a gente pode usar o mais barato. Alguns produtos de limpeza, a gente pode priorizar ou pode substituir. A gente precisa, nesse momento, saber esperar. No momento que a gente encontre abusivo, a gente precisa parar de comprar. Não fazer o contrário. A carne, por exemplo, está subindo. E o povo está comprando. Não é momento de comprar, é momento de esperar. Vamos esperar um pouco, esperar passar, fazer a nossa parte. E a nossa parte agora é esperar. No momento de inflação, focar no necessário e esperar. Evitar a compra, usar a criatividade, substituir alguns produtos. E o que é mais importante, ensinar o seu filho a fazer isso. Esse momento não é o momento da gente comprar agora, nós vamos esperar um pouco. Se o preço está abusivo, está subindo e todo mundo para de comprar, não vai ter outro jeito, gente. É a lei do mercado. É a lei da oferta e da demanda. Eu tenho para ofertar, mas não tenho ninguém para comprar. Se eu não abaixar o preço, eu não vou vender. E é isso que a gente precisa fazer. Não o contrário, não andar na contramão. Então, nesse momento, vamos ensinar os nossos filhos. Você que já dá a mesada para o seu filho, se é o momento que ele quer comprar alguma coisa um pouco maior, se ele está segurando para comprar, não sei, um computador, um videogame, as meninas querendo comprar uma maquiagem mais cara, um perfume mais caro. Ensina a esperar. Espera um pouquinho, tá caro agora. Vamos aguardar, melhorar um pouco, porque isso vai passar. Já passou da outra vez, vai passar dessa vez também, A gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos nesse momento, não deixar o apavoramento, o medo tomar conta e muito menos a raiva. Porque às vezes a raiva da inflação, a raiva do governo, a raiva dos economistas, a raiva de muitas coisas dos empresários podem tomar conta da gente e nos prejudicar ainda mais do que a inflação. Pode parecer mentira, mas é assim que acontece, A raiva nesse momento pode nos prejudicar mais do que a inflação em si, a parte financeira em si. A gente precisa se estabelecer, perceber que a gente tem o controle sim do nosso mercado e que a gente precisa andar na mão, não na contramão. Se não está na hora de comprar agora, nós vamos esperar passar. Foco no necessário, esperar passar, ensinar o seu filho a fazer a mesma coisa.
O poder econômico do nosso país está na mão do povo. E a gente precisa tomar consciência disso, precisa divulgar isso para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas que é assim que a gente vai conseguir reduzir a inflação e voltar ao que a gente era há um tempo atrás, em que você ia ao supermercado hoje e daí a 2, 3 meses e os preços eram os mesmos. Variavam, mas de uma forma bem mais lenta, bem menor. E eu me lembro que o povo falava muito da minha época, e o salário, os programas de TV falavam muito isso, que as coisas subiam no período de inflação e o salário estabilizado, né? E isso pode causar efetivamente apavoramento na gente. Mas a gente está aqui, a gente vai passar por isso e isso vai passar. Ensine isso para o seu filho. Acalme o seu coração. Esse é um momento e nós temos o poder e a responsabilidade de mudar. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!